Glória a Deus. Pastor Glaucio, pastor missionário Glaucio Belo, estará ministrando a palavra de Deus para o nosso coração. Sobe pela rampa, Belo, para você adiantar aí. Isso. Chamei ele de Belo, mas é porque ele tem Belo mesmo no nome, tá? E ele é belo porque ele é príncipe. Olha como é que ele está todo belo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou que se ele soubesse que eu ia vir colorido assim, que ele ia vir também com a camisa dele. Jesus, o teu filho, fará uso da tua palavra. Oh, como tens usado, Senhor. Usa o teu filho mais uma vez nesta noite e fala conosco para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Amém? Ó, se der alguma coisa errada é porque a camisa verde foi a Linho que me deu, viu? Aí a culpa é que a camisa está sem unção. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Lucas capítulo 5. Domingo, eu estava sentado ali no meu cantinho, quando Deus me deu esta palavra. E aí Deus me disse, essa palavra é para o culto de missões. Aí eu até questionei, né? Falei, Deus, mas eu sou pregador da quarta-feira, não sou pregador do domingo. Só que Deus me deu a palavra e eu anotei, eu tenho um blocozinho de anotações no celular, anotei os tópicos e guardei. E esqueci, vocês acreditam que eu esqueci? Quando foi na terça-feira que o pastor Robson nos avisou, aí eu disse, Deus já deu a palavra. E eu creio que essa noite é uma noite profética para a sua vida. Você crê? Lucas capítulo 5. Nesse texto, nós vemos a chamada de Deus para a vida. Se puder baixar o retorno só um pouquinho, o retorno. A chamada de Deus na vida de Pedro e dos outros discípulos que estavam com ele. Diga, chamada. Mas antes de Deus chamar a Pedro, algumas coisas acontecem antes do chamado de Pedro. Deu para entender sim ou não? Algumas coisas acontecem antes do chamado de Pedro. Vamos ver? Capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Lucas 5, 1. Diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que a multidão estava fazendo? Diga, apertando. Versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o quê? Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes,
e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Tudo isso aconteceu para chegar nesse momento aqui. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. 11. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiam. Os quatro pilares do chamado da igreja missionária. Aperte a mão pelo menos de 3 pessoas e diga para ela: Deus vai continuar falando com você essa noite, vai. Aperte a mão e pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Pode se assentar. Domingo eu recebi essa palavra. E essa semana o nosso pastor jubilado dessa igreja, hoje missionário dessa igreja, pastor José Oscar, essa semana mandou um vídeo. E no vídeo que ele mandou, ele falava sobre serviu Davi ao Senhor no seu tempo. E eu entendo que todos nós temos um tempo estabelecido por Deus. E existem fases na nossa vida, existem tempos e tempos. Mas eu quero declarar esta noite, para essa igreja, para a sua vida, e só quem crer vai tomar posse. Está chegando o tempo do melhor de Deus para a sua vida. Está chegando o tempo do melhor de Deus para essa igreja. O texto mostra Jesus chamando Pedro para a obra missionária, para a obra apostólica. Mas antes dessa chamada, Jesus, ele faz um contexto, estabelece alguns pilares. E eu quero falar sobre os 4 pilares do chamado missionário da igreja. E eu quero te convidar para não fechar a sua Bíblia. Se você fechou, por favor, abre novamente. Eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. Olha aí na sua Bíblia que o texto vai dizer que Jesus está pregando e a multidão está se aproximando dele. Versículo 1. A multidão está se aproximando, está apertando. E cada vez mais que vai apertando, ele vai andando para trás, a multidão vai apertando e ele vai andando para trás, perto do lago de Genezaré. E quando ele vai chegando perto do lago, a multidão vai chegando, ele vai chegando para trás, ele vê, versículo 2, 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores que tinham descido estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Primeiro pilar do chamado da igreja missionária é o pilar da fé. Primeiro pilar do chamado da igreja missionária é o pilar da fé. É o pilar da fé. Eu já preguei muitas vezes esse texto. E o que eu vou falar aqui não é desmerecendo pregações que já foram pregadas, porque eu entendo que Deus tem o seu modo de falar. Diácono Jefferson, eu já preguei muitas vezes esse texto. O que eu vou falar não é desmerecendo ninguém. Só que, quantas vezes estou falando de mim, já preguei dizendo: eles estavam lavando as redes,
Não lava a sua rede, não. Deus não quer que você lave a sua rede. Eles estavam lavando a rede porque estavam desanimados. Eles estavam lavando a rede porque tinham desistido de pescar. Tem pescador aqui? Alguém que pesca aqui no nosso meio? Tem alguém? Olha lá, nosso diácono Sidervan. Pesca de rede, Sidervan? Hã? Idevan. Falei certo? Falou 3 vezes, falou língua estranha. Diácono Idevan, pesca de rede mesmo, né? Faça favor, meu diácono. Faça favor, meu diácono. Faça favor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita! Ó, pique. Peça o microfone para ele aí, por favor. O que se faz, meu diácono, quando você termina de pescar, que você usa a sua rede? O que se faz com rede? Lava a rede. Lavar a rede é desistência? Não. Preparo. A próxima pescaria. Pegou, hein? Eles disseram, nós pescamos a noite toda. Não ponhamos nada. Mas eu não vou guardar minhas redes sujas. Porque se eu guardar minhas redes sujas, eu não tenho como usá-la de novo. Aí eu que não conhecia de pesca, eles estavam lavando a rede porque tinha desistido. Eles estavam lavando a rede porque não queriam mais pescar. Não, senhor. Se eles não quisessem mais pescar, eles estavam largando a rede. O texto diz que eles estavam largando ou lavando. Não é largar a rede, é lavar. Eles disseram, nós não pescamos nada hoje. Mas tem uma... Claro que Pedro estava estressado. Sim ou não? Claro que Pedro estava chateado. Sim ou não? Claro que Pedro estava enraivado. Sim ou não? Afinal de contas, ele tinha que levar alguma coisa para casa. Não sei se você lembra, a sogra dele morava com ele. Ele tinha que levar alguma coisa para casa. Ele está chateado, mas ele está dizendo o seguinte: não vou deixar minha rede suja. Vou lavar a rede, porque eu não pesquei nada hoje. Mas ela vai ficar guardadinha, porque eu vou voltar a usá-la. Cadê o homem? Cá, pescador. Se a pessoa guarda as redes sujas, faz favor. Por que não se deve guardar a rede sem lavar? Existe no mar, eu estou falando porque eu trabalhei na Polícia Ambiental há muito tempo, quase 15 anos. Era um trabalho que a gente fazia também de fiscalização de pescadores. Então, há uma questão de apodrecimento, apodrece a rede, algas marinhas que ficam grudadas na rede também, que depois que o sal seca, estraga. E é todo um processo, né, que além do peixe, vem todo tipo de sujeira do mar que gruda na rede. Então a rede, ela precisa ser limpa todas as vezes que acaba a pescaria. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó: deixa a sua rede limpa. Não. Foi naquele mesmo dia ou um dia depois que a rede foi usada? Você conhece o texto? Foi naquele mesmo dia, né? Naquele mesmo dia. E se ele não tivesse lavado a rede, como é, meu diácono, que ele iria usar? À primeira vista, eu olho e digo assim: está largando a rede. Aí eu respeito o texto e digo: não está largando, está lavando. À primeira vista, parece que ele está desistindo, à primeira vista. Mas quando eu olho de novo o texto, eu digo que não, ele não está desistindo totalmente. Ainda tem uma semente de fé dizendo: não foi hoje, mas amanhã eu volto e vou pescar. Aí Deus surpreende ele, e ao invés de ser no outro dia, é no mesmo dia. É no mesmo. Você sabe que às vezes, meu diácono, parece que a gente está andando para trás. Se você não pegar essa... Alguém... Aleluia, pega isso aqui, fica ligado. Alguém olha e diz assim: a rede está sendo lavada porque desistiram. Não! A rede está sendo lavada porque está sendo organizada.
Verdade. Está em fase de organização. Alguém olha e vê alguém andando para trás. E alguém diz assim, ó, se está andando para trás, está dando errado. E Deus manda te dizer hoje aqui, muitas vezes, vem cá meu diácono, muitas vezes Deus te leva a dar 2 passos para trás, venha. Eu sou Deus, esse aqui é você. E você diz, por que eu estou dando 2 passos para trás? Será que é para eu desistir? E Deus está dizendo, não. É porque às vezes quando o salto é muito alto, você precisa pegar impulso. Escolhe um crente aí, pega na mão dele, olha dentro do olho dele, escolhe. Diga assim, ó, a missão Josué está pegando impulso. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Alguém está olhando a sua empresa, está dizendo, está andando para trás. Alguém está olhando a sua vida, está dizendo, está andando para trás. E Deus está dizendo, eu estou te conduzindo a dar 2 passos para trás, para você pegar impulso. Ah! Faltou um... Vamos lá, vamos dar uma chance para o batera. Levante a tua mão e diga assim, estou pegando impulso. A fé, à primeira vista, parece que eles estão desistindo. Parece que está andando para trás, mas Deus está dizendo, calma, só estou te fazendo pegar impulso. Você já está aqui mesmo? Fica aqui. Vem cá, meu diácono. Versículo 3. Parece muito comigo. Versículo 3. Diz assim, olha o que diz o versículo 3. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. O que ele pegou de Simão? E entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Era de quem o barco? Simão. Simão estava lavando as redes, ok? Sim. Ele tinha uma semente de fé, mas ele naturalmente estava chateado, sim ou não? Ele estava desanimado, sim ou não? Está lavando a rede com a semente de fé, mas chateado. Aí chega Jesus e diz para ele assim, ó, Simão, a multidão está me apertando, eu preciso de um púlpito. Lembra o versículo 1? Eu preciso de um púlpito, porque estão me empurrando, vou parar na água desse jeito. Eu preciso de um púlpito. Me empresta o seu barco. Talvez, se fosse eu lá, eu ia dizer assim, Jesus, estou aqui lavando a minha rede, doido para ir para minha casa, e tu vem me pedir o barco emprestado, pede para outro. Quer falar uma coisa? Não. Doido para ir para casa, você vem me pedir o barco emprestado. Se fosse eu dizia, vai pedir o barco emprestado a outro. Desce eu chateado aqui. Só que ele está chateado, está enraivado, mas ele empresta o barco para Jesus usar. Segundo pilar, é o pilar do serviço. Ele está servindo ao mestre com aquilo que ele tem, o barco dele. Não, você não pegou. Tem muita gente que diz assim, ó, se a colheita for boa, eu até empresto o meu barco. Mas como é que eu vou emprestar o meu barco se a colheita não está nem tão boa assim? Ela tem aqui. Fala, dá um glória aí. Glória. Dá um back na voz dela aí. Vá, glória a Deus. Glória a Deus. Fala forte para a igreja. O que Deus está te dizendo O que Deus está te dizendo é que mesmo que você não tenha percebido
é que mesmo que você não tenha pescado, mesmo que você esteja enraivado, chateado, empreste o seu barco para Jesus. emprestar o barco para Jesus. Emprestar o barco para Jesus. Quando está tudo bem, é fácil. Emprestar o barco para Jesus, quando tem dinheiro no bolso, é fácil. Eu quero ver, tá na luta, tá na prova, e emprestar o barco para Jesus. Adorar, quando tá tudo bem, é fácil. Eu quero ver tudo indo mal, tudo indo errado, e você eu empresto a minha adoração. Eu empresto. Você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. Você tem um Deus que está contigo, que não vai deixar você morrer nessa noite. E preste o teu barco para adoração. Aleluia! Cima, jogue a mão para cima e adore Ele. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria. Eu quero ver adorar na prova. Eu quero ver adorar na luta. Eu quero ver adorar sem pescar nada. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Segure só um pouquinho. Segure só um pouquinho. Alguém te vê. Muitas vezes alguém vê pastor Sidney aqui pregando, vê o pastor Robson aqui pregando, vê o pastor Glaucio aqui pregando, vê esses homens e mulheres aqui cantando, mas ninguém sabe que muitas vezes o barco dele não tem peixe, o barco dele não teve pescaria, mas ele está dizendo: mesmo sem peixe no barco, eu empresto meu barco para Jesus. Mesmo sem peixe, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça,
Levante a tua mão para o céu e adore a Ele. Se você é batizado com o Espírito Santo, aproveita para renovar a tua vida. Abra a tua boca, ora em línguas. Deus está te dizendo, Ele está com você. Deus renova o teu ânimo. Deus renova a tua força. Deus renova o teu ministério. Deus renova a tua vida. Escute. Mestre, toma o meu barco. Toma o meu barco. Tu precisa usar? Então use. Aí tem um detalhe. O detalhe é que Jesus usa o barco dele para pregar. Usa o barco dele para pregar. E depois, versículo 4. Quando é que ele vai falar com Pedro de novo? Olha o versículo 4. Quando é que ele vai falar com Pedro de novo? Quando acabou de falar. Jesus prega. E você sabe que a pregação de Jesus não era 30 minutos. Teve um culto de Jesus, que demorou 3 dias. Imagine, Damares, quantas horas ele pregou. E Pedro está lá esperando ele terminar de pregar, porque ele está usando o barco de Pedro. E Jesus prega. E está Pedro. O texto diz que só quando Jesus terminou de pregar, só quando ele terminou de falar, é que ele fala para Pedro: Pedro, vai ao largo e lançai as redes. Aí Pedro responde para ele, versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite. Gente, Pedro, ele era descendente de pescador. Provavelmente o avô dele era pescador, o pai dele foi pescador, ele era pescador. O que mais Pedro conhecia era de mar. No caso aqui, esse mar aqui é uma grande porção de água doce, que é o lago de Genezaré. O que mais Pedro conhecia era aquele lago. Ele conhecia, você sabe que pescador sabe exatamente o lugar certo, a hora certa, a maneira certa de pescar. Ele já está acostumado com aquilo. Aí ele diz: Mestre, eu conheço de pesca, eu trabalhei no melhor horário dessa região. O melhor horário dessa região é o horário da noite. E eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Não apanhei um peixe sequer. Versículo 5. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. O primeiro pilar é o pilar da fé. O primeiro pilar é o pilar da fé. O segundo pilar é o pilar do serviço, emprestar o barco para Jesus. O terceiro pilar, ele diz: eu vou lançar pela tua palavra. Eu trabalhei no melhor horário, o melhor horário que poderia se pescar. Não pesquei nada, mas debaixo da sua palavra eu vou lançar as redes. O terceiro pilar é o pilar profético. Diga: o profético. Me ajuda, diga: o profético. Entenda,
A igreja não vive de circunstância, mas vive do profético. Entenda, não é o momento que nos faz andar, mas uma promessa feita por Deus. Muitas vezes, pastor Hermes, se nós olharmos as circunstâncias, não andamos. Porque as circunstâncias estão desfavoráveis. As circunstâncias, o que está desenhado é totalmente desfavorável. Mas você não está andando pelas circunstâncias, você está andando pelo profético. Essa igreja é uma igreja que vive o profético. Esse culto é um culto profético. Essa noite é uma noite profética. Tem uma unção sendo liberado aqui. Eu não sei quantos estão percebendo. Aproveite que essa unção está aqui. Pegue a sua porção. Pegue a sua porção. Porque ela está sendo liberada aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Converse. Você já deve ter ouvido várias vezes. Senta com o pastor José Oscar. Sente com ele que ele vai te contar. Quando ele olhou aqui e tinha um estacionamento, e no sonho e na revelação, ele viu um gerador. Quem conhece a história? De energia. Quem conhece a história? Sente com o pastor Robson. E ele vai te contar quando estava tudo pronto para ser promovido. Ficar cheio da bufufa. Dinheiro gordo. E Deus disse para ele: eu te quero é na minha obra. Entenda, o que eu estou dizendo é que essa igreja tem vivido de profético em profético. Quem está presente nos cultos tem ouvido Deus falar e profetizar. Está vindo um novo tempo aqui. Nós não olhamos as aparências, nós estamos sendo guiados pelo profético. Nós não olhamos as circunstâncias, porque as circunstâncias às vezes é difícil. Nós estamos olhando o profético. Com carinho e respeito, pegue na mão de quem está ao seu lado esquerdo ou quem está ao seu lado direito e diga para ela: não importa as circunstâncias, o que importa é o profético na tua vida. Fala para ele, diga aí: o profético vai se cumprir. E o profético vai se cumprir. Eles estão, Pedro diz: eu estou caminhando debaixo do profético. Inclusive, pastor Sidney, se eu puder deixar uma sugestão, eu deixo para eternizar. Pegar o pastor Oscar e botar ele sentado e gravar a história dele. Que eu já tentei fazer isso e não consegui. Talvez o filho Bimba consegue. Weber. Senta aí, painho. Conta a sua história. Pegar o nosso presidente, pastor Robson, sentar ele e contar a história, porque isso eterniza. Isso eterniza. Antigamente dizia que para se eternizar tinha que construir edifícios ou fazer livros, né? Ou você constrói edifícios ou livros. Hoje em dia não. Para se eternizar basta gravar um vídeo no YouTube. Jesus não voltar até lá, meus tataranetos vão ver essa pregação. Isso eterniza. Essa igreja, desde quando ela começou, ela tem vivido o profético. E de profético em profético nós temos avançado. E às vezes vem circunstâncias, e a gente olha e diz: pelas circunstâncias eu não iria, porque
No melhor momento, que é o momento da noite, não aconteceu nada. Mas eu não vou olhar o momento, eu vou olhar a palavra. Eu não vou olhar a circunstância, eu vou olhar o profético. E o profético vai funcionar. Levante a tua mão direita se você puder. Receba dessa graça que está derramando aqui nessa noite. Receba dessa unção que está derramando sobre a tua casa essa noite. Receba, Deus está dizendo, a tua casa vai viver o profético. A tua família vai viver o profético. O teu ministério vai viver o profético. Receba dessa graça que desce sobre você. Receba dessa glória que desce sobre você. Receba o profético de Deus na sua vida. Primeiro pilar é o pilar da fé. Eu não vou largar, eu vou lavar as redes. Segundo pilar é o pilar do serviço. Tome meu barco emprestado. Terceiro pilar é o pilar do profético. Eu vou pela sua palavra. O quarto pilar do chamado da igreja missionária está no versículo 6. Vem cá, diácono. Hoje é a noite dos diáconos. Vem cá, vem cá, vem cá. Hoje eu estava chegando na escola dominical. Ele me viu na porta lá da Sazov. Missionário, vem cá orar. Agora é a vez dele. Versículo 6. Aleluia. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Apanharam o quê? Grande quantidade de peixes. O que eles apanharam não foi pequeno. Foi... O que eles apanharam não foi pequeno, foi... Grande em quantidade. Eu acho isso muito hiperbólico. Falei bonito agora, você viu? Falar em quantidade já é bacana, mas o texto diz grande quantidade. Prepare-se, que é o que Deus tem para você. Continua. E rompiam-se-lhes as redes. Era tanto que as redes já estavam rompendo, que eles tiveram que fazer o quê? E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Era tanto peixe que não encheu só o barco de Pedro. Encheu de Pedro e o outro barco, eles pediram ajuda. E os dois tão cheios que ia como? A ponto de quase irem a pique. Quase irem a pique, já estavam andando cheio. Pode tomar essa água aqui? Rapidinho. Um pastor assembleano foi numa presbiteriana pregar. Tinha um copo bonito desse. Ele fez o quê? Todo pastor assembleano faz o quê? Bebe água. Quando ele bebeu o copo, o pessoal... Uau! Era o copo do batismo. O que eles tiveram foi uma grande colheita. O que eles tiveram foi o quê? Grande colheita. Fala aí. Prepare-se. Porque o que está vindo aí para a missão Josué é uma grande colheita.
Levante a tua mão e receba. Tem colheita para você. Ei, pega essa. É tempo de colher grandes quantidades de peixes. É tempo dessa igreja colher muitas almas. Deus manda dizer: o tempo chegou. Levante a tua mão e diga: é grande colheita. Ó, preste atenção. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Por que Jesus fez tudo isso? Porque baixinho. Porque Jesus vai chamar Pedro para ser o quê? Pescador. Meu diácono. Vem cá, diácono. Antes de Deus chamar Pedro para ser pescador de almas, primeiro ele deu uma grande pesca para Pedro. Pegou ou não? Ele disse assim, ó: eu vou chamar ele para ser pescador, mas antes dele ser pescador, eu vou mostrar a ele o que é pesca de verdade. Eu vou chamar ele para ganhar alma, mas eu vou mostrar a ele que do jeito que eu quero que ele ganhe alma, é o nível de pescaria que eu vou dar a ele agora. Pegou? Você está dizendo: Pedro, não é para você pescar poucos peixes. Por isso que primeiro eu te dei uma grande quantidade de peixe, para depois te chamar para ser pescador de homens. Pedro tanto entendeu que a primeira pregação de Pedro, pastor Jonas, quase 3.000 almas. Deus está aqui te preparando, porque neste domingo Ele está dizendo: não vai ser um culto por domingo, vão ser 2, 3, porque a multidão vai entrar neste lugar. É o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Levante a mão e adore! É o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. Glória a Deus! É o tempo de quebrantamento. De pé, de pé, de pé. A hora é chegada, o Tempo é esse, ele vem. Ele vem, Ele vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva diz: e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Você pode. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você pode emprestar a mão ao teu irmão? Pode emprestar sua mão a ele? Segure na mão dele, de um lado, de outro. Porque Deus está dizendo: é tempo de uma grande colheita. Eu tô ligado a semana toda.
Estou ligado a semana toda. Deus me deu a palavra no domingo. No mesmo domingo que Deus me deu a palavra, o pastor Sidney fez um chamado para começar a fazer colheitas em Jardim América. E eu estou ligado no que Deus está fazendo, no que Deus está falando. Eu vou ser muito sincero com vocês, muito sincero. Eu disse, Deus, eu quero aquele ambiente da quarta-feira. Eu quero aquele ambiente da sexta-feira com as mulheres. Aí Deus me disse, simples. Na sexta-feira tem intercessão de mulheres. Bota as mulheres para interceder. Fui logo com Martinha. Martinha, ajude aí na intercessão aí. As mulheres estão ali intercedendo. Perceba que o ambiente do culto está profético. Deixa eu te falar. Eu vou falar e vou falar na Bíblia para não parecer heresia. Primeiro eu vou afirmar e depois eu vou falar na Bíblia. Deus quer te abençoar. E Ele quer te abençoar de forma exagerada. Deus quer te abençoar. E Ele quer te abençoar de forma exagerada. Prova, pastor! Eu provo. Números, capítulo 11, versículo 19 a 20. O povo estava reclamando que não tinha nada para comer no deserto. Deus disse, amanhã eu vou dar tanta carne que vocês vão comer, que vai sair carne pelo nariz de tanta carne. 1 Reis 17, 14. O profeta disse para a mulher, a farinha na panela não acabará, o azeite na botija não faltará, até que Deus derrame chuva sobre Israel. 3 anos e meio. Farinha e azeite todos os dias para ela. A outra viúva de 2 Reis 4, 7. Ela multiplica o azeite, né, diz assim, e o profeta diz assim, ó, paga a tua dívida e o que sobrar? Vai sobrar tanto que vai dar para você viver do que sobrar. Quer mais? Eu te mostro mais. João capítulo 6, versículo 9 ao 13. A multidão está lá com Jesus, tem muita gente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente de 30 a 40 mil pessoas. E o menino traz 5 pães, 2 peixinhos para Jesus. Jesus abençoa, multiplica, o povo enche de ficar espanzinado e ainda sobra 12 cestos de pães. A Bíblia diz assim sobre o perdão, dai, Lucas 6,38, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quer mais? Salmos 23, versículo 3, unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus vai te encher de forma exagerada. Pegue na mão do teu irmão e diga, eu vou viver. De mãos dadas, levante a mão bem alta para ficar bonito. Diga, eu vou viver a maior colheita da minha vida. Diga, a missão Josué vai viver a maior colheita da história dessa igreja. Quem pode adorar? Quem pode adorar? O Espírito e a noiva dizem bem, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem bem, porque Ele vem.